Olá, jogadores de BDO! Bom, vocês vão perceber que a nossa loira mudou um pouquinho. Acontece que eu não tava curtindo muito a Dracânia, aí eu mudei pra uma mística. Acontece também que eu não posso usar o mesmo nome, que era Elor, era um nome incrível. Eu tive que transcender pra poder fazer esse nome. E pra essa daqui, eu precisava de um nome diferente, né? Porque eu não posso usar dois do mesmo. Cara, simplesmente, eu não tive um pingo de criatividade. Daí eu olhei pra uma caixa que tinha aqui no quintal de casa, tava escrito lá, Celite. Caralho, que nome foda. E eu dei a sorte de ninguém tá usando esse nome foda. Só que aí eu pensei, caramba, por que ninguém tá usando esse nome foda? Eu fui pesquisar, né, o que é Celite no Google? É uma marca de vaso sanitário. E nem pra eu escrever de forma diferente, pelo menos. Mas enfim, essa vai ser a nossa loira de agora em diante. F pra Elar e bem-vinda. Marca de vaso Celite. Bem-vinda, Celite. Tá, eu devo dizer que eu fiquei muito feliz com o último vídeo. E se me permitem, eu preciso muito recorrer ao meu sotaque natural pra poder me expressar um pouquinho sobre o último vídeo. Então, com licença. Olha, eu tô feliz demais que esse vídeo chegou no Cadiquim, gente. Eu li os comentários de vocês, foi bom demais. Até animou mais eu pra fazer esse vídeo aqui. Se vocês quiserem que essa série continue, é só vocês comentar mais, que eu sou que nem Calvéi. Cada comentário que vocês deixam aqui embaixo é uma partida que vocês vão dar. Agora voltando, né, à programação normal. Esses vídeos aqui são mais um estudo da história do BDO que a gente tá fazendo juntos. Se vocês quiserem um filmão com a história assim, à risca, a gente resolve isso depois. Mas eu quero deixar claro que isso daqui é a história que tá sendo entregue do BDO pra gente. Com um pouquinho de teoria, umas pitadinhas de teoria de quem já jogou várias vezes as rotas do jogo. Inclusive eu upei 3 bonecos por 56 e eu não consigo sair. Então a história, até o nível 56, eu tô tunada. Tô assim, antenada. Tunada é outra coisa, enfim. Vão ter também marcadores aí embaixo. Eu vou tentar deixar marcadores aí embaixo pra vocês pularem o meu papo furado. Porque sim, eu falo muito, eu reconheço isso. Graças a reclamações, a críticas que tivemos do último vídeo, diretamente no meu Discord, eu vou melhorar esse vídeo também, tá, gente? Fiquem à vontade pra fazer críticas, pra darem dicas. Estou aqui toda ouvidos. Agradecendo mais uma vez a vocês que comentaram. Muito obrigada. Eu não vou mostrar quem comentou, porque eu não sei quem se sente confortável com ser mostrado em vídeo, mas enfim, muito obrigada, viu, gente? Já vou pedir desculpa também por esse nheque-nheque que vocês vão escutar no fundo da minha voz, que a minha cadeira, infelizmente, ela é capenga e eu não paro de me mover, então ela vai ficar fazendo esse nheque-nheque, não tem o que eu fazer. Dito isso, vamos dar uma retomadinha básica no último vídeo, porque faz tempo que a gente não se reúne aqui. Basicamente a Isra enganou a gente. Eu sei que é Ilesra, tá? Eu reli o nome várias vezes, Ilesra, mas a gente vai chamar de Isra porque é muito mais legal. A Isra, ela enganou a gente e deixou a gente trancados numa câmara por muito tempo. Anos depois, a princesa Jareth inicia uma exploração atrás de Pedra Negra e coloca o Illidan no comando por recomendação do Jordine. Durante essa exploração, o Illidan acaba encontrando a gente depois de anos de ser enganado pela Isra. Quando a gente acorda, a gente não lembra mais de nada e ninguém sabe quem a gente é. Quando a gente vai visitar essa câmera para poder ver se a gente consegue lembrar de alguma coisa, o Luffy Bad Mountain acaba contando pra gente sobre 5 pinturas que foram encontradas ali. A primeira pintura tinha o Nor Bartali III, o rei do Império Kron, e mostrava o quão ele era poderoso, mas ainda era temeroso quanto à morte. A segunda ilustrava um alquimista que tinha vindo do deserto fazer uma oferta a esse rei. Oferta essa que seria a vida eterna. A terceira ilustra os rituais que ele estava fazendo com crianças e virgens. A quarta mostra como tudo deu errado. E a quinta pintura, segundo o Luffy, mostrava algo que poderia acontecer no futuro, que tinha as escritas daquele que destruiu as amarras do ressentimento.
Depois disso, a gente desce mais abaixo na câmera e o protagonista bota a mãozinha no que não pode e aparece um monte de falsos espíritos negros dentro da câmera. Por este motivo, a exploração tem que ser encerrada e o pessoal tá ali tentando criar um plano para que a princesa Jared não fique com tanto ódio da gente, assim. Esse foi basicamente o primeiro episódio. Agora vamos ver quais terrores aguardam pela gente. É importante ressaltar o fato de que o espírito negro fala pra gente que tinha umas coisas ruins seladas lá, mas que nenhum dessas bolinhas que estavam lá, que se pareciam com o nosso espírito, são de verdade. Eles não são mini espíritos negros, sei lá, espíritos negros de outras pessoas, enfim, não são isso daí que o nosso é. O jogo dá a entender que a gente falou pro Ethan, pra Owen, pra Marta e pro Lafi sobre o flashback que a gente teve. Então eles sabem que a gente viu a Bruxa Branca nos nossos flashbacks. E pra quem não sabe, Bruxa Branca é um vulgo pra Isra. Eles pensam ali numa maneira de fazer a punição da princesa ser um pouquinho mais branda, mas a Marta dá a ideia de continuar essa conversa no acampamento da Guarda do Oeste. Antes de ir, o Ethan ainda pergunta pra um guarda se tem algo que eles possam fazer pra princesa ser um pouquinho mais compreensiva. Entretanto, o guarda diz que ela só fica mais mansinha quando o Jardine vem visitar. Ele também cita que tem uma carroça com suprimentos indo pra esse acampamento que a gente tá indo agora, que ainda não chegou, que já devia ter chegado, que ainda não chegou. Então, o protagonista vai dar uma olhada no que aconteceu com essa carroça. Quando a gente vai procurar por essa carroça, a gente acaba encontrando o cocheiro junto da carroça dele em pedaços. E perto dali, provavelmente os dois estavam na carroça, tava o mordomo da princesa junto com outra pessoa. Finalmente é entregue o nome do mordomo pra gente. Não porque ele se apresentou, mas porque apareceu escrito e vamos fingir que ele se apresentou em alguma hora. E o nome dele é Roig Mills. Também com o nome bosta desse, eu não teria coragem de me apresentar mesmo. Disse a pessoa que colocou o nome da marca de vaso sanitário na personagem dela. Enfim, ele apresenta pra gente a comandante Feinha, comandante do acampamento da Guarda do Oeste. Acontece que eles estavam sendo cercados por diabretes, que são tipo goblins, mas não exatamente goblins. Parente do goblin, eu acho. É verde. Estavam sendo cercados por diabretes, porque ali tá acontecendo uma guerrinha entre os diabretes e o acampamento. Depois que a gente meio que salva eles, o mordomo da princesa começa a falar: nossa, como você é bom com a espada, como você não serve para picaretar as coisas. Sendo que a gente já tava vestido que nem um mercenário. Desde o início, os NPCs já falavam que a gente tava vestido como mercenário. E aí, o Roig ainda assim tentou fazer a gente escavar alguma coisa, enfim. Mordomo totalmente sem sentido. Ele fala pra gente até que tava considerando contratar um mercenário. Mas é claro que não dá tempo de terminar a conversa, porque você tem que matar diabrete pra caramba pra conseguir ajudar essas pessoas a saírem dali. Depois do pequeno massacre que a gente fez com os diabretes, a gente consegue chegar no apancamento. A gente consegue chegar no acampamento da Guarda do Oeste. E já no cara que tava guardando a porta do acampamento, a Feinha já diz, já agradece a gente. Foi graças a esse fulano aqui que a gente conseguiu escapar dos diabretes. E ela deixa bem claro o tempo todo. E pra que vai servir esse agradecimento? Pra princesa Jarete não comer o nosso cu. O guardinha fala pra gente dar uma olhada debaixo da ponte. Ele diz que Gyat, que é o nome do rei dos goblins, tá mais astuto a cada dia que passa. Quando a gente olha debaixo da ponte, tem um monte de corpo de diabrete morto. E o jogo diz que é obra de Gyat. Aparentemente fizeram isso pra pôr a culpa no acampamento, porque já tem uma certa rixa entre eles, já que antigamente onde está esse acampamento era território dos goblins. Só que aí, um dia, o líder dos diabretes apareceu e expulsou todos os goblins para as ruínas do Castelo Kron, que foi onde o Norbartali III, o rei daquele castelo que apareceu na pintura, fez aquelas merdas todas. É importante lembrar aqui que o líder dos diabretes que fez eles saírem desse território e irem para as ruínas do Castelo Kron se chama Nariz Vermelho. E parece que os diabretes ficaram mais agitados depois de toda aquela treta dentro da câmara. A Feinha fala pra gente ir atrás de um tal de Instrutor Armstrong, porque ela acredita que a gente vai ser um mercenário incrível. E ela entrega uma carta de recomendação pra gente. E depois de falar com esse tal de Armstrong,
a gente acaba encontrando a Owen e o Laffy. E dá pra perceber que o Laffy é um pequeno cara de grandes emoções. Porque agora ele tava assim, com o cu na mão, falando: caralho, você destruiu a câmera, você acabou com a nossa exploração, fodeu, acabou o mundo, a Princesa Jarete vai acabar com a gente. E agora ele tá todo preocupado porque você não avisou que tinha chegado. Você demorou pra chegar, não avisou que tinha chegado. E ele tá falando: caralho, você não avisa? Eu achei que os diabretes tinham comido você, entendeu? Tipo, o Laffy é um cara de grandes emoções. Eu gosto do Laffy. Eu acho interessante citar aqui também que tem esse diálogo do Laffy com a Martha, que a Martha cita a Terra do Amanhecer. E a Terra do Amanhecer chegou muito depois. Então, tipo, eles não consertam a história porque eles não querem. Eles podem mexer no jogo agora, inserir diálogos e consertar legendas e etc. Eles não querem, tá? Eles não desejam fazer isso. E aqui eu fiquei um tempão arrumando a Elor pra tirar uma fotinha de retrato. E eu simplesmente joguei ela no lixo. Eu nem... Cara, tá, vamos pular essa parte, né? Daí, finalmente, o protagonista tem que encarar a Princesa Jarete. E a reação dela não é muito boa. Poxa, Princesa Chevette, precisava surtar desse tanto? Mas vocês sabem por que ela surta, né? Envolve o Jardine. Se ela voltar pro Jardine com esse tantinho de pedra negra, ele vai ficar decepcionado. E como ela é toda apaixonadinha por ele, dá pra entender por que ela não quer decepcionar ele. Mas vocês sabem pra que usa pedra negra no jogo, né? Aprimorar equipamentos. O que será que o Jardine tá aprimorando? Nessa conversa entre a Princesa Jarete e o Eden e o protagonista, o Eden diz que os espíritos negros que a gente viu lá na câmara, na verdade, são as almas das pessoas que foram mortas e seladas lá há muito tempo. E veio na mente agora que essas pessoas que morreram lá podem ter sido as pessoas que o rei Bartali III matou. As crianças e as virgens que ele tinha matado. Mas a gente ainda não tem essa informação precisa, porque a gente não sabe se ele matou essas pessoas ali na câmara ou se foi nas ruínas do castelo. Então fica essa informaçãozinha no ar pra gente ficar lembrando, mas não é certeza. O espírito negro fala que as almas que estavam na câmara são espíritos negros falsos. Então, o que quer dizer que essas almas não são como ele. Essas almas foram pessoas e morreram, então ali assombrando. São tipo fantasmas mesmo. Agora, o espírito negro é mais uma força maligna, uma entidade, não algo que um dia foi uma pessoa. Quando a Princesa Chevette acaba de dar esse pito na gente, na saída o Eden fala pra gente que o portador do espírito negro consegue grande poder e sabedoria. Entretanto, é muito fácil esse portador ser consumido pela escuridão. E o Laffy, mais uma vez, sendo um pequeno homem de grandes emoções e grandes palavras, fala pra gente que não é nada que um bom treinamento não resolva. E o espírito negro entrega pra gente mais uma informação sobre a Pedra Negra, que seria a de que ela consegue manifestar desejos. E por isso ela também é chamada por Pedra da Ganância. Depois de todo esse papo, o mordomo da princesa tá procurando a gente, e a partir daí a gente tem uma escolha, que seria trabalhar com a princesa ou fazer as coisas por nós mesmos. Nesses momentos, na maioria das vezes, vai envolver opções em que a gente segue a ideia do espírito negro ou a ideia do NPC que tá na nossa frente. E nesse caso era entre o espírito negro e o Roig. O Roig queria que a gente trabalhasse pra princesa e o espírito negro queria que a gente se virasse. Eu vou tentar sempre escolher a ideia do espírito negro. Eu sei que não é uma boa ideia em teoria, mas ele parece um pouquinho mais inteligente do que o resto, sinceramente. Até porque quem é que quer trabalhar com a princesa Charrette depois dela dar um pito daqueles, um sermão, um grito? Meu Deus do céu! Escolhendo fazer as coisas por conta própria, a gente acaba sendo mandado pro capitão Cliff, que diz pra gente que eles estão atrás do líder dos diabretes, o Nariz Vermelho, que a cada dia está ficando mais violento. Inclusive, eles falam não violente. Está cada vez mais não violente, tá ligado? É erro de legenda ou meter um pronome neutro aqui no meio? Capitão Cliff, ele fica subestimando a gente. Ele fala que é uma tarefa que a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir achar o Nariz Vermelho, não vai conseguir acabar com os diabretes. Então o que o espírito negro fala? Vamos fazer.
Vamos fazer e mostrar pra eles, entendeu? É por isso que eu gosto do espírito negro. Depois dessa conversa, a gente vai matar alguns diabretes pra poder mostrar serviço. E a feinha fala que certamente o Capitão Cliff vai repensar o assunto. Inclusive, foi essa parte que me fez deixar a Dracane de lado. Se ela demorou isso tudo pra poder matar esses diabretes, que dirá o resto dos bichos que eu vou ter que matar. A feinha também dá uma dica pra gente de que a gente precisa conhecer o Nariz Vermelho e manda a gente falar com as pessoas que já se encontraram com ele. E como vocês podem ver, eles dão informações tão úteis. Eu não sei como que a gente chegou a pensar de enfrentar o Nariz Vermelho sem essas informações. Tirando essa parte, ele fala que o Nariz Vermelho carregava uma espada do tamanho de um homem adulto e que apesar do seu tamanho, ele era muito rápido. E ele manda a gente pro ferreiro. Então vai lá, vai aqui, vem pra cá. A gente é jogado pra todos os cantos, é impressionante. Bom, o ferreiro guardou os itens que eles conseguiram pegar de onde o Nariz Vermelho tava. E esses itens eram mais armaduras de soldados que o Nariz Vermelho tinha capturado. E em uma dessas armaduras tinham 2 iniciais gravadas. O ferreiro diz que essas iniciais são de um soldado recruta chamado Mer. Junto com ele a gente vai atrás desse recruta pra saber mais informações. E é quando descobrimos que esse recruta tinha passado em Velha para comprar algo que a esposa dele queria experimentar, que é carne de frango. E durante seu caminho ele acabou encontrando o Nariz Vermelho. E é interessante saber que ele fala dessa carne como se fosse algo mais raro. Ele diz que dizem que carne de frango é muito boa, o que dá a entender pra gente que carne de frango pra eles não é algo que se pode comer sempre que quiser, como é pra gente. O recruta Mer acaba sendo punido por não ter reportado esse encontro que ele teve com o Nariz Vermelho. Sem sucesso nas buscas por informações sobre o Nariz Vermelho, a gente acaba voltando para Feinha, que diz que o Dr. Diabrete preparou uma armadilha para diabretes. Então a gente vai atrás do homem e ele realmente conseguiu capturar um diabrete com a armadilha dele. E na verdade o nome dele não é Dr. Diabretes, é Dr. Uno. E ele dá pra gente uma chance de interrogar esse diabrete para descobrir mais sobre o Nariz Vermelho. O prisioneiro diz que nenhum dos diabretes sabe onde é o esconderijo do Nariz Vermelho. E a esse ponto eu não tinha percebido, mas Guiat e Nariz Vermelho são diabretes completamente diferentes, são líderes diferentes. O prisioneiro acaba trocando informação por comida e você descobre sobre o Nariz Pequeno. Os Goblins aparentemente não têm muita criatividade na hora de criar nomes, né? Parece alguém que eu conheço. Ele conta que o Nariz Pequeno é um Goblin que faz comércio, que ele troca carne de lobo cozida por minérios e também acaba dizendo a sua localização. E essa sendo a única pista que o protagonista tem, a gente vai atrás. E para conseguir ir atrás dele, a gente tem mais uma escolha para fazer, que seria se a gente vai subornar ele com comida ou se a gente só vai chegar lá botando medo mesmo. A escolha de botar medo neles vem da oficial Feinha. Ela diz que se a gente quebrar os vagões de minério que ele usa para trocar por comida, ele vai ficar amedrontado o suficiente para dizer o que a gente quer saber. Do outro lado temos o Dr. Uno, que já mexe há um tempo com diabretes, dizendo que apenas subornar ele com comida vai ser o suficiente. E quem vocês acham que eu segui? Óbvio que foi o especialista em diabrete. Isso porque não tinha escolha do Espírito Negro, porque se o Espírito Negro tivesse falado um A, eu tinha ido atrás. Então a gente cozinha o rango para poder levar para esse diabrete Nariz Pequeno. Quando a gente chega nessa caverna e troca com o Nariz Pequeno a carne que a gente cozinhou pra ele, ele conta toda a lenda, a história do Nariz Vermelho. E pra resumir, o Nariz Vermelho conseguiu o poder que ele tem de pedras negras. E quem mais tá atrás de pedra negra por todos os arredores? Jardine, o favoritinho da princesa Jarete. Saindo dessa caverna, a gente já encontra o Dr. Uno. E na conversa com ele, a gente acaba descobrindo que o Nariz Vermelho ele não é gigante a todo momento. Ele fica gigante por conta da influência da Pedra Negra. E também quando ele fica com ódio, com raiva. Porque na história que o Nariz Pequeno também estava contando pra gente, ele tinha feito um pedido pra Pedra Negra que era de que ele queria ter força pra acabar com todas as pessoas que zombassem dele. E nessa conversa com o Dr. Uno, a gente já conta pro Dr. Uno tudo que a gente soube pelo Nariz Pequeno. E ele mostra que ali perto tinha tido um incidente com o Nariz Vermelho. E ele entrega pra gente uma poção que vai fazer a gente conseguir ver os rastros de Pedra Negra que o Nariz Vermelho tá usando. E realmente funciona, a gente começa a ver as pegadas com energia da Pedra Negra que antes não tava dando pra ver ali.
E a partir daí, meu amigo, só no episódio que vem. Eu achei que a Celeste ia aparecer mais nesse vídeo. Eu não pensei que eu tinha gravado uma parte tão grande com a Elor. Mas enfim, muito obrigada por ter assistido até aqui. Continuem comentando e eu vou continuar fazendo mais vídeos. É isso, gente. Vamos pegar o nariz vermelho, caralho!